Quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu pensava assim: não, Jesus fez grandes coisas, teve uma obediência e um testemunho, porque Ele é Deus. Mas depois, lendo a palavra, eu fui observar que o que Jesus fez aqui nos 33 anos de vida dele, ele estava como 100% homem. 100% homem, mas claro, 100% Deus. E como homem, ele correspondeu às expectativas do Pai. Ele deixou marcas. Deixou marcas. Que marcas são essas? Marcas eternas. Havia uma expectativa. E nós falamos sobre isso nas credenciais. Mas ele era homem, mas deixou marcos referenciais para a eternidade. Bem, isso aqui é um marco geodésico. E eu quero falar sobre marcos. Tá? O marco é onde começa e onde termina alguma coisa. Por exemplo, lá onde você mora, o terreno da sua casa, o lote, a data, como queira chamar, ela tem 4 pontos. Um ponto, um marco em cada canto do seu lote. A sua chácara, a sua fazenda, o seu sítio também tem essa marca, tá bem? E ela é muito importante porque ela está amparada por leis. E você não pode invadir o marco do terreno do seu vizinho. Você não pode ultrapassar, porque ali está marcado. Aqui, por exemplo, quem conhece isso aqui? Quem conhece? Pouca gente conhece. É a Ponta dos Seixas, ponto extremo leste do Brasil, lá em João Pessoa, na Paraíba, é lá em cima, no Bosque dos Seixas. Um lugar muito bonito, maravilhoso. Mas também tem um marco lá no Oiapoque, ponto norte do Oiapoque até o Chuí. Tá bem? Então, são marcas. Outra marca que o Brasil tem, e outros países também, né? É a bandeira do Brasil. Quando é o dia da bandeira? Amanhã. Amanhã é o dia da bandeira. E a bandeira, ela é uma representação do Brasil, é um símbolo. É um símbolo do Brasil. É um marco. E muita gente não sabe que a bandeira do Brasil é uma das poucas no mundo que não se curvam. Por que nunca se curvam? Porque o Brasil é um dos poucos países que nunca foi derrotado em campo de batalha. Por isso ela fica sempre levantada. Você repare quando passa um presidente de um outro país perante as bandeiras de países que já foram derrotados, o que eles fazem? Abaixam, inclinam a bandeira. Se rendem porque já foram derrotados. O Brasil nunca foi derrotado em campo de batalha. Por isso, a bandeira está sempre levantada. Tá bem? Então, são símbolos. Outra coisa. Às vezes nós ficamos em dúvida por que na nossa nação há tantas controvérsias, conflitos, né? Você sabia que o Brasil, 6 anos antes de ser descoberto, ele já estava dividido? Você sabia? Antes de ser descoberto, já estava dividido. Por quê? O Tratado
de... Olha, só tem professor de geografia aqui, hein? Tá vendo, Néia? Aí, ó. Professores. Foi feito lá em Tordesilhas, norte da Espanha, e todas as terras que estavam a 370 léguas a leste, oeste de Cabo Verde, não lembro mais. Mas então, lá de Belém até Laguna, Santa Catarina. Do lado direito do mapa, Portugal. Do lado esquerdo, Espanha. Por quê? O pessoal da Catalunha é que assinou esse tratado. Então, o Brasil já era dividido antes de ser descoberto. 1494 foi assinado esse tratado. Bem, vamos continuar. Olha, eu quero falar sobre esse tema, erguendo marcos pelo caminho. Erguendo marcos pelo caminho. Na verdade, não está tão visível aqui os marcos, mas era o costume de se colocar pedra sobre pedra para marcar. Então, era um marco. Por exemplo, quando as tropas hebreias atravessaram o Rio Jordão, colocaram ali um monumento, um altar, de pedras, para marcar aquela data. Era um marco histórico. Na Bíblia tem muitas passagens que falam sobre isso. Então, e porque não houvesse dúvida também, o caminho por onde estavam passando. E eu até coloquei aí nos grupos sobre Jeremias 31, que é um poema de verdadeiro amor eterno de Deus para com a nação de Israel e para nós também. Deus trabalhou nesse texto com muito amor. E o profeta Jeremias, ele teve essa capacidade de receber essa mensagem e transcrever de uma forma entendível para aquele tempo. Foi escrito aproximadamente no ano 606 a.C. 606 a.C. Foi a época em que Israel já estava no cativeiro babilônico, que começou no ano 609 e até aproximadamente no ano 536, quando foi o regresso para Jerusalém. Então, eles estavam cativeiros na Babilônica. Fazia aproximadamente 3 anos que Israel estava cativa. Mas Deus, nesse texto, nesse capítulo inteiro, se você não leu, aproveite amanhã, depois, para ler o capítulo 31, e o 30 e o 32 também, para você ter uma boa base para conversar lá na reunião da célula. Então, aqui, ele dá uma promessa de restauração plena de Israel por parte de Deus. Quando eu leio isso também, eu penso que Deus também dá uma restauração plena para a minha vida e para a vida de cada um de nós que toma a decisão e coloca nesse momento um marco decisório na vida para mudanças. E é claro que quando Deus está nesse negócio, a mudança é para melhor. Queridos, nós temos nesse texto bíblico, então, e nessas marcas, a figura de uma pessoa ou de muitas pessoas viajantes que vão ao longo do caminho e vão
colocando essas marcas. Mas as colunas também, elas têm uma outra representação. Elas lembram o mandamento da lei mosaica para a orientação espiritual deles, dos israelitas. E hoje a palavra de Deus também é um marco espiritual dos mandamentos de Deus através dos profetas, através dos apóstolos, através desses homens e mulheres de Deus, para nos lembrar da obediência a Deus. Queridos, quando a pessoa lê com o objetivo de ser instruída, vai funcionar. Então, ele fala que nós seremos o seu povo exclusivo, povo de Deus, povo escolhido. E com amor eterno eu te amei, ele diz nesse texto aí. E com amor leal e com ternura eu te atraí. Queridos, quando nós lemos isso, nós observamos que o mundo aí fora, que jaz no maligno, o que cada um quer é levar vantagem em tudo e tirar proveito de tudo para si. Mas Deus, Ele trata conosco. Com amor eterno, eu te amei. E com amor leal e com ternura, eu te atraí. Então nós fomos atraídos. Por quê? Porque nós vimos que as pessoas que servem a Deus têm uma vida de paz. O versículo 9, ele diz: eu os conduzirei às correntes de águas por um caminho plano, onde não tropeçarão. Aqueles que estão obedecendo a Deus, caminharão, não se cansarão, correrão e não se fadigarão, ou vice-versa. Mas estamos sempre na caminhada. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, nos altos de Vilena. Nós cantaremos com alegria, porque ficaremos radiantes da alegria pelos muitos bens que o Senhor tem nos dado. Por isso, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Amém? Amém. Mas o versículo-chave que eu gostaria de ler com você é esse que está aí. É o 31, 21, a parte A. 31, 21, a parte A. E ele diz assim: coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilha. Vamos repetir? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilha. Amém? Esse texto é porque certamente o Senhor já havia prometido o regresso e a restauração de Israel do cativeiro babilônico. Mas não é só isso. Ele fala também, nos leva a entender que depois da grande tribulação, a igreja passará por essas maravilhas e essas bênçãos e essas promessas que estão aí no capítulo 31 de Jeremias. Por isso, leia para você, leia para mim, eu leio para o entendimento e a prática do texto que está aí escrito. Então, o Senhor, Ele ensinou a Jeremias o que fazer para não se perder na sua caminhada e no propósito
da sua chamada como profeta. A mesma coisa acontece hoje conosco. O texto está aí para que possamos entendê-lo. Nós também, então, para não nos perdermos e sermos capazes de trilhar essa caminhada firme e segura, precisamos erguer marcos em nossa vida cristã. Mas que marcos são esses que você e eu precisamos? Vamos pegar um pedaço de madeira, farquejar ele e plantá-lo em algum lugar? Não, vamos cuidar disso como marcos da caminhada. Então, vamos ver alguns. O primeiro deles, e que é tão importante quanto o outro, são os marcos da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós estamos sempre buscando os favores de Deus, temos que buscá-los com fé. Então a fé é o primeiro marco da nossa vida cristã. O segundo, marco da santidade. Há necessidade, não apenas na minha decisão de caminhar com Cristo, mas eu só posso caminhar com Ele se a minha vida for uma vida de santidade, se há um esforço da minha parte em que a minha vida seja santa. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, como eu falei no começo, nós vivemos dias de muitos conflitos e ideias dúbias, mas 1 Pedro 1,15 diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então, há uma necessidade de um esforço contínuo da nossa parte para que isso aconteça. O terceiro marco é o marco da obediência. Marco da obediência. Obediência, então, é a prontidão, é estar pronto para realizar a vontade do Pai. Jesus, ele foi obediente a toda a vontade do Pai. Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, Jesus, ele veio dar um exemplo de obediência para que esse marco na vida dele também servisse para nós como um referencial. O apóstolo Paulo também, mesmo depois de preso, ele disse para o rei Agripa que ele não fora desobediente em toda a visão celestial que Deus havia dado para ele. Está em Atos 26:16. Agora, está escrito na palavra: levante-se, fique em pé. E segue outros textos e diz: eu te envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Então, quando Paulo, conversando com o rei Agripa, ele foi influenciando. Por quê? Ele tinha uma vida de obediência, o que lhe dava garantia de que ele realmente seria ouvido. O quarto marco é o marco da humildade. Jesus é o primeiro e o maior exemplo de humildade para todos nós. Aprendei de mim, disse ele lá em Mateus 11:29, o trecho é extenso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Lindo, né? É um trecho maravilhoso. Esse texto também
aonde Jesus fala com tanto amor e tanto carinho para todos nós. E em Filipenses 2:8 também, e sendo ele encontrado em forma humana, Jesus, homem, tá? Humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou. Por isso, ele é o maior exemplo de humildade. Não só ele, Paulo também, que é um dos grandes referenciais nosso, o maior apóstolo, o maior discípulo do Novo Testamento. Então, ele se revestia de humildade no seu trabalho. Embora ele tivesse um destaque muito grande pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo, ele diz assim, em Atos 20:19, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele foi muito perseguido por aqueles que estavam na caminhada aparentemente do lado dele. Por isso nós hoje, ano 2018, não temos que nos sentir diminuídos quando somos perseguidos ou mal falados por aqueles que caminham conosco, procurando achar defeitos no dia a dia nosso. Porque quem fica procurando defeitos e é mestre nisso, para apontar os pecados, é Satanás. E aqueles que caminham conosco deveriam estar nos apoiando, orando, intercedendo, ajudando e fazendo a sua parte também, deixando marcos na caminhada cristã. Amém? Provérbios 3:34 também, a Bíblia diz que Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Vê como é que é. Então, a humildade, ela encontra espaço em todos os momentos, em todos os lugares. Temos que estar preocupados com isso. O quinto marco que eu quero falar com vocês nessa tarde. Façam o marco da unidade. Nós falamos há poucos dias sobre a unidade, mas o marco da unidade está baseado lá em Efésios 4:3, quando diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, tendo unidade no Espírito, nós também temos paz. E Jesus, muitas vezes, ele falou de unidade. Todo o reino, isso aqui também, há poucos dias nós falamos, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado ou derrotado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, a unidade é muito importante. E Jesus, em muitos momentos, ele orou sobre a unidade. Mas em João 17:21, ele diz assim, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, disse Jesus. Então, a unidade é um marco muito forte na vida de um cristão. E o sétimo marco, coisa que nós também fazemos, né? É o marco do louvor e da adoração. Então, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício do louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o lábio de um cristão adorador, ele é um marco. Então, nós temos
sempre que estar cantando. Isso em casa, hoje com o smartphone, fica fácil de ter tantos tipos de música para tocar, para cantar, para acompanhar, para dublar, do jeito que vocês quiserem, né? A escolha é de cada um. É muito melhor nós estarmos adorando ao Deus que é o Criador de todas as coisas, do que com nossos lábios maldizendo os homens que são nossos irmãos e que são criados à imagem e semelhança de Deus. A igreja, queridos, ela tem esse poder. Está dentro dela esse marco de louvor e de adoração. Amém? E o 8º marco que eu quero citar para vocês é o marco da oração e intercessão. O marco da oração e da intercessão. Então, vocês podem reparar que aqui a gente ora, mas a gente ora mais em casa, ora mais no ministério de intercessão que tem os seus momentos. Também na torre de oração, diariamente, das 5h30 da manhã às 6h30. Então, é um marco também a oração e a intercessão. Devemos orar de acordo com a vontade do Pai, como Ele ensinou na oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso, ela começa enaltecendo o poder de Deus e as suas qualidades. Mas Ele conclui: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, preste atenção, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, a oração ela tem que ser sincera. E a oração sincera, ela vai garantir que todos os projetos de Deus na nossa vida, na tua vida, na minha vida, vão encontrar bases legais para serem concretizados sobre a terra. Muita gente tem alcançado êxito, porque busca no joelho o contato com Deus, através da oração. E por outro lado, a falta de oração e de intercessão, o que faz? As bênçãos deixam de acontecer. Vidas preciosas vão para o inferno. Os demônios se divertem. E o coração de Deus entristece. Você pode reparar que tudo isso que eu venho falando até aqui, nenhum desses marcos é impossível. Nenhum deles é impossível. E quando nós estamos na caminhada, nós temos que levar isso em conta. O 9º marco que eu quero citar é o marco da prudência. A Bíblia promete para o homem prudente uma vida longa, uma vida de sabedoria repleta de paz. Essa é a sua porção na terra dos viventes. E mesmo após a sua morte, mesmo após a nossa morte, o homem prudente continua com os benefícios da vida eterna. Então, o homem prudente ele é conhecido pelas suas características que são demonstradas ao longo de uma vida dedicada a Deus e ao próximo também. É uma vida de prudência. Provérbios 8:12 diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem
do bom senso. Queridos, o marco da prudência é importante para todos. Igualmente os anteriores, os outros 8. Quem é prudente tem a capacidade de se controlar, de reter a sua ira, de superar problemas, porque os problemas estão no dia a dia do ser humano. E a prudência, então, é uma virtude que ela deve ser buscada, trabalhada em todos os momentos, dentro de casa, no trabalho, na célula, na igreja, na escola, aonde quer que seja, você pode trabalhar a prudência. E no interior, no íntimo do coração do prudente, mora então a sabedoria. Nós poderíamos continuar falando em tantos outros marcos, como o marco da honestidade, que é igualmente importante. O marco do caráter. Do caráter. Você pode ver que são marcos que o mundo olha, vê, analisa e vai ou criticar o cristão ou enaltecê-lo para a honra e glória de Deus. O marco da sinceridade, o marco da honra, o marco do respeito. Tem muitos. Mas Jeremias 31, 21. Ele serve de marco para mim e para você, erguendo marcos pelo caminho. Desses marcos que nós citamos aí, que nós citamos, qual que nós temos erguido? Quais são os marcos que nós temos estabelecido? Ou quantos eu estou erguendo? Quantos? Ou quantos estão caídos desses marcos que foram citados? Ou quantos não estão funcionando? Muitos de nós sabem aquele que está em falha, aquele que está caído, ou aqueles que está firme, porque Deus está conosco. Mas, queridos, nós temos que dar um cuidado especial. Temos que ter um cuidado especial para nós não nos perdermos nas matas escuras da caminhada, para não tropeçarmos. Dúvidas, orgulho, engano, infidelidade, derrota. Tudo isso são obstáculos da caminhada e que não são marcos que nos conduzem à vitória. Então, temos que erguer marcos, fincar postes, pôr sinais na estrada onde nós estamos caminhando, ou que estamos andando. Vamos ver para onde estamos indo, se nós vamos chegar no ponto aonde nós gostaríamos. Queridos, uma vez eu estava numa viagem. E naquele tempo ainda não tinha guia rodoviário, nem Waze, nem nada. Mas eu cheguei num ponto, após ter já rodado talvez uns 15 quilômetros, onde estava uma placa dizendo qual seria a próxima cidade.
E com certeza aquela cidade não estava no caminho para onde eu estava indo. Eu tinha duas opções: ou continuar em frente e não atingir o meu objetivo, ou retornar e ver onde eu tinha errado, perguntar para alguém para poder pegar o caminho certo. Nós temos a Bíblia que Deus nos mostra o caminho certo da bênção e da vitória. Certamente todos nós queremos um caminho de paz. Eu imagino isso, que todos querem sombra e água fresca, não é isso? Queridos, mas por mais íngreme e difícil que seja o caminho, o que conta mesmo são as marcas que você deixa ao passar. As marcas que nós deixamos ao passar. Tá bem? Então, queridos, leiam a Bíblia. Leiam o 31, o 30, o 32, ou leiam a Bíblia inteira. É com vocês. Tá bem, queridos? E lá na reunião da célula, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar para ajudar outros a entenderem melhor. Vamos ficar em pé, queridos?